Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Extra Talks. Você sabe, aqui são histórias extraordinárias de gente da vida real. E hoje eu tô com uma convidada aqui que, olha, eu não sei nem por onde começar para anunciar essa convidada, né? Ela é escritora, ela é professora, pós-doutora, palestrante, mas uma das características, talvez as duas características que eu mais adoro nela. Ela sabe contar histórias e sabe a gente fazer contar histórias boas. Adriana Jorge, seja bem-vinda ao Extra Talks. Puta, ferrou esse final aqui, ferrou. Mas eu, na hora que eu fui falar Extra Talks também, eu falei assim. Cacete. Ô, Clodoaldo, vamos começar de novo. Se tu quiser falar, atriz... No seu pacote tem 3 reinícios só, então já estamos no seu. Manda ver, tá tudo certo. Se for 3 por dia, no meu, então tem que ir direto. O bom é que não é ao vivo. Vambora. Agora vai. Ai, gente, eu tava botando na live. Tô sacanagem. Relaxa, de boa. Não, tô brincando. Se quiser dizer atriz, aí eu emendo umas coisas legais que tira o foco da universidade. Boa, tá bom. Se quiser, eu nem falo do pós-doutor, então. Não, pode botar. Não, pode botar. Eu tô dizendo que aí eu vou... Atriz, e tá aqui atriz, é verdade. Eu que tô vacilando. Vambora. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Extra Talks. Você sabe que aqui é o podcast de histórias extraordinárias, mas de gente da vida real. E hoje eu tô com uma convidada aqui que, gente, eu não sei nem por onde começar, viu? Ela é escritora, atriz, pós-doutora, palestrante, mas tem uma característica que eu adoro nela. Ela sabe contar histórias, mas não é só isso. Ela sabe extrair as nossas melhores histórias. Para mim é um prazer, uma honra muito grande receber você aqui, Adriana Jorge. Seja bem-vinda ao Extra Talks. Opa, alegria minha. Tô aqui com um entrevistador extraordinário, que é contador de histórias também. Mas eu vou ficar quietinha, né? Porque é você que vai me fazer as perguntas. Mas se deixasse, eu já vou dar uns spoilers aí. Já vou contar umas coisas que ninguém sabe. Olha lá, gente. Se você quer saber, coloca nos comentários. Se você quer saber algum segredo meu, coloca nos comentários. Aí, se tiver muito comentário, a gente faz um episódio só de segredos por aí. Segredos e fofocas. Uau. Agora, uma das outras características que me hipnotizam é a voz da Adriana Jorge. Adriana, aqui a gente tem parceiros muito legais e eu não posso deixar de falar desses parceiros. E os parceiros que vêm pra cá são marcas que têm propósito. E essa é uma marca que tem propósito. Então, esse episódio é um oferecimento da Insider. Tá vendo aqui, ó? Gente, camiseta top. Eu vou com ela pra academia, venho gravar podcast, faço minhas atividades e ela continua assim, ó. Eu lavo, já tiro e coloco de novo, porque ela é uma camiseta que não amassa. E cada Insider produzida, ela gasta 4 vezes menos água do que os outros concorrentes. Então a gente não só tem o conforto da Insider aqui, mas a gente consegue impactar o mundo, impactar o nosso ecossistema, e isso pra gente aqui do Extra Talks é muito, muito importante. Então, vai ter aí na descrição um link para você comprar sua Insider com desconto, hein? Eu vou deixar o cupom aqui, aproveita. E eu quero começar com a Adriana Jorge. Ô, Adriana, me diz uma coisa. A escola era o pior lugar do mundo para Adriana Jorge? Começamos bem. A escola é, pra mim... Bom, ela me marcou tanto que eu não consegui mais largar a escola, né? Mas quando eu estava logo no início da minha escolarização, foi algo muito difícil. Eu tive uma alfabetização bem demoradinha. Só que quando eu comecei a ler, Então, assim, eu brincava, eu fingia que eu lia os gibis da Turma da Mônica. E as pessoas ficavam bem impressionadas como eu novinha já lia. E, na verdade, eu não estava lendo, eu estava inventando.
E teve todo um processo ali da alfabetização que foi chatinho, até eu descobrir que eu podia levantar, ler em voz alta ou inventar que eu estava lendo. E isso, por incrível que pareça, foi algo assim, estrategicamente falando, foi minha primeira experiência de exposição no palco. Mas, ao mesmo tempo, Jonas, como meu pai acabou me propiciando viver dentro de um estúdio de gravação, as coisas meio que se misturaram, né? Então, assim, tinha um palco da escola que... Vamos falar bem a verdade, né? Eu detestava a escola, assim. Mas a parte boa era poder fazer teatro na escola, era poder brincar com a palavra na escola. E, ao mesmo tempo, eu convivia nos estúdios com meu pai, porque o meu pai... muito possivelmente, mesmo que as pessoas não tenham sido dessa geração, vão conhecer a voz dele porque ele fazia os vilões da Disney. Uhum. Então, ele era o irmão vilão do Rei Leão, o Jafar também no Aladdin, vários outros desenhos, chamada bem com aquela voz bem grave ali do Em Breve nos Melhores Cinemas. E eu convivia muito dentro de estúdio. E, justamente por isso, essa ideia de voz, o que é teatro, o que é ilusão, o que é real, se misturou. Uhum. E aí a escola passou a ser também um palco, onde eu podia organizar os trabalhos em grupo e apresentar alguma coisa. Aí também já tinha uma cena, aí também já tinha... Aí a escola começou a ficar um lugar legal, sabe? Uhum. Quando teve essa virada de chave, essa possibilidade de eu estar num ambiente em que eu não queria de uma outra maneira. Sim. Aí a coisa já virou a chave, já ficou bem legal. É muito legal isso que você está dizendo, porque às vezes a gente, desde o início da nossa história, a gente é muito convidado a se adaptar, né? Assim, então, às vezes a gente está na escola e a gente não sabe decifrar muito bem por que a gente não gosta da escola. Aí a gente vai para o trabalho, não sabe decifrar muito bem por que a gente não gosta do trabalho. Mas as pessoas que a gente traz aqui, a gente investiga a história, não é isso, Extra Talkers? Eles sabem. Tem um ponto de virada nessa história aí, que tem um convite da professora, não tem um negócio assim? Sim. Que ela te chama para você expor sua voz. Conta essa história pra turma aqui, pra gente entender. Tiveram 2 momentos importantes logo no início da minha escolarização. Esse que todo mundo era muito tímido, né? Até porque era um outro tempo, tinham muito mais controle sobre as coisas e tudo mais. E aí a professora me chamou para ler em voz alta e em pé. E quando eu levantei e eu vi que eu podia fazer aquilo, e eu percebi esse lugar de poder, esse lugar onde eu estava comandando, onde eu estava como um maestro conduzindo ali tudo que estava acontecendo. Aí eu senti aquele gostinho de estar num lugar muito prazeroso para mim. E claro, né, sempre tem aqueles coleguinhas que a gente não se dá muito bem, né? Eles tiveram que engolir, né, ficar quietinhos ali, porque eu passei a ser chamada sempre para ler em voz alta. Então esse lugar de ler em voz alta virou, de alguma maneira, um lugar da comunicação, um lugar de ser ouvida, de ser vista. E ficou tudo bem, não teve problema em relação a isso. Mas eu ia destacar um outro momento que, enquanto eu estava aqui falando contigo, eu lembrei. Teve uma apresentação e tinha uma história de rei, rainha, princesa e tal, e totalmente não politicamente correto. Me foi dito que eu não poderia ser a rainha, porque eu não era loira. Olha Veja só você, né? Eu sou dessa época, porque hoje em dia isso não passa mais, né? Felizmente. E aí eu tinha uma roupa de dama de casamento e tal, que tinha sido dama de casamento de uma tia, então tinha aquele vestidão longo. E eu fui pro ensaio com vestido e ninguém foi com roupa, porque eu levei tudo, né? Porque eu queria lá ser a rainha. E aí a professora disse, não, você não é loira, você não pode ser a rainha. Eu falei, não, mas você pega esse vestido e empresta pra fulaninha, que era a menina loira.
E que ia ser a rainha. E que ia ser a rainha. Eu falei, não, o vestido é meu. Minha mãe disse que o vestido é meu. E aí ela me colocou de figurante, coadjuvante ali no palco. E aí, Jonas, eu me lembrei disso há pouco tempo. Assim, relembrei, né? Uhum. Passei de novo pelo coração. Recordar, passar de novo pelo coração. Eu recordei que começou a apresentação, os pais, um monte de gente ali assistindo. E eu comecei a atravessar o palco como figurante, com meu leque, mas com a roupa adequada, digamos assim, o figurino, né, que ia compor melhor a situação. E a rainha, a menina, não levou roupa, né? Uhum. E ainda por cima fez uma coroazinha de papel, e eu já levei a roupa da dama e tal. E aí eu fiquei atravessando o palco. Não combinei nada com a professora e fiquei atravessando. E ali eu senti o espírito da transgressão, sabe? Uhum. Ali, então se eu não vou poder, então eu vou fazer uma outra cena aqui. Claro que como criança, isso é muito instintivo, isso é muito Claro. lúdico, não teve nenhuma intenção, mas isso me serviu. Uhum. Sabe, profissionalmente, essa experiência depois me serviu. Porque às vezes a gente tem que recriar ou criar novas rotas. E às vezes a gente recebe um não, e esse não é tão categórico, e a gente não pode fazer nada, mas a gente não precisa abafar o fogo da criação. Uhum. A gente não precisa abafar o lugar que a gente quer ocupar. Né? E isso realmente, de alguma maneira, me serviu na vida, porque eu recebi muitos nãos. Você não pode, você não tem um biotipo, você, por algum motivo, não representa ou não pode representar esse personagem, e eu criei outras alternativas, né? E é muito louco isso que você está dizendo, porque assim, isso acontece comigo, acontece com os ouvintes aqui. Às vezes a gente quer fazer uma mudança na vida da gente e a gente recebe os nãos. Às vezes os não vêm travestido de alguém que te fala não, mas às vezes vem travestido também de pensamentos, de coisas que estão dentro de você que fazem você acreditar mais nas mentiras que foi criada aí na tua mente do que na tua potência, na tua realidade, né? Muito legal isso que você está falando. Agora, como que a arte entra na vida da Adriana Jorge? Assim, eu percebi que você estava na escola, tinha essa questão de avançar dentro desse ambiente, mas como é que a Adriana desperta para as artes, assim? É muito em função do meu pai, porque aí eu convivia muito nos ambientes de ensaio, de gravação, os estúdios de dublagem, os estúdios todos, né, por onde ele transitava, e aí eu ia junto. Então esse lugar da ficção e da realidade se misturavam. Uhum. E meu pai era um grande contador de histórias em casa, independente de qualquer coisa, independente da função profissional, ele também contava muitas histórias em casa. Ele foi uma pessoa que teve um programa de histórias de terror. Então, quando iam as minhas amigas e meus amigos adoravam ir lá em casa. Primeiro porque ele pediam para ele fazer as vozes e tal. E segundo porque ele tinha histórias de assustar, onde tudo era organizado para assustar mesmo. Já era combinado com a minha mãe, né? Então não era só contar história, era também pregar uma peça, era assustar os colegas. A coisa tinha performance, né? Uhum. Então, isso tudo foi se misturando. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que é a história do cachorro do meu pai, que eu acho que exemplifica muito isso. Não sei se eu já contei isso para você. Se contou, conta de novo, que o pessoal quer saber. Eu acho que isso tem muito a ver com comunicação, isso tem muito a ver com profissão, tem muito a ver com sentimentos. O meu pai contava uma história que ele tinha um cachorro chamado Walter, que era um labrador, assim, bem bobão, bem desengonçado, mistura com vira-lata. Uhum. E que o cachorro adorava café. Adorava café, em temperatura assim, ambiente. E da mesma maneira que ele gostava de café, ele odiava leite. Então, o que meu pai fazia?
Meu pai garoto, assim, moleque, né? Chamava o Walter, e lá vinha o Walter, né? E aí ele colocava o café na tigelinha. E quando o Walter ia tomar o café, ele misturava o leite e ainda fazia assim com o dedinho. Aí o Walter ia e, ó, lambia e tomava todo o café e deixava o leite. Nossa. Era assim que eu ficava. Exatamente assim como você fez, Jonas. Até os 10 anos. Porque aí eu disse, não, pai, não é possível. Não é possível que uma língua separe o café do leite que você misturou com o dedo. E aí ele falou, então agora você é uma adolescente. Agora você é uma adolescente. Porque o Walter é o único ser vivo que sabe onde começa o leite e termina o café. E isso ficou para minha vida. Onde que começam as coisas? Onde terminam as coisas? Onde termina o não e começa o sim? Nesse caso que a gente estava falando antes, né? Então me foi dito um não. E onde é que vai começar o meu sim? O que eu posso usar de criatividade? O que eu posso usar de oportunidade para que esse não tenha pelo menos um alargamento, uma brecha, né? E pra galera que tá ouvindo aqui, onde que começa o sim, afinal, Adriana? Eu acho que o sim começa com... Eu vou contar outra história também de criança. Olha só, estamos na infância, né? Num outro trabalho, na escola, ninguém queria ser a bruxa. Porque tinha vergonha e porque tinha que dar uma gargalhada. Mas acontece que a bruxa ia lanchar. Ia lanchar muito. Depois que acabasse, como ninguém queria, foi prometido que ia tomar um chicabon, sabe? Um sorvete chicabon. E eu pensei, não, eu preciso tomar esse sorvete chicabon. E aí eu dei a minha primeira gargalhada de bruxa. E o que eu acho disso, assim, né, Jonas? Eu tinha um objetivo. Eu tinha uma meta. E eu percebi ali que a gente pode ir sempre um pouco além daquilo que a gente acha que é o nosso limite. Agora, isso tudo que eu tô te dizendo, quando criança eu não tinha essa consciência. Claro que não. É normal. Mas essas histórias, elas servem. Quantas pessoas podem estar ouvindo aqui a gente e não vão lembrar que foram corajosas sem perceber que estavam sendo corajosas e que isso ficou marcado na sua história? Não é? E é muito louco porque a coragem, às vezes, ela tá ali no meio e você nem sabia que tinha e ela desperta. É como se você tivesse anestesiado e de repente você recebesse um choque e fala, meu, vai, então foi. E é assim que acontece, né? Agora, a Adriana vem, evolui, vida adulta, carreira, escritora e tal. Que momento que você percebe que as narrativas trazem poder, trazem potência para a vida profissional e para a vida pessoal da Adriana? O que eu vou dizer aqui para mim, que aconteceu comigo, eu acho que realmente foi uma oportunidade que a vida me deu, mas que é uma joia que a gente deveria exercitar sempre, que é conhecer pessoas. Conversar com pessoas, de preferência pessoas bem diferentes da nossa realidade, do nosso cotidiano, das nossas convivências. E isso eu tinha por conta do teatro, né? Que a gente aqui vem falando isso. E também porque meu pai me fazia circular em ambientes com muitas pessoas. Lá em casa iam muitas pessoas para reunião, ensaio, criar. E eu ficava muito atenta, ouvindo as pessoas conversarem. Posteriormente, eu comecei a fazer isso também. A conversar com as pessoas, a saber da vida dessas pessoas. E de alguma maneira, eu não sabia disso, mas de alguma maneira eu estava preparando essa escritora. De alguma maneira eu estava escrevendo. E isso se potencializou quando eu fui fazer pesquisa de narrativas de tradição oral pelo Brasil. Ou seja, eu fui recolher histórias que tinham especificidades completamente diferentes
e eu fiz um banco de histórias. E ali eu pensei, eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Olha que legal. Porque eu quero viajar, eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer histórias, eu quero aprender com essas histórias, porque teve uma situação muito louca. Numa dessas minhas pesquisas, tinha um senhor que tinha sido capturado por um ET. Assim que me foi apresentado ele, tá? E aí eu fui conversar com ele e ele me mostrou, ele disse assim, eu sei que as pessoas não acreditam, mas eu tenho uma foto para provar. E ele trouxe um quadradinho, assim, uma moldura. E a folha, Jonas, é como se fosse um papel colorido com uma gotinha de água sanitária, de água sanitária que a gente fala, né? Sanitária, Que desbotou exatamente num formato de um desenho de um disco voador. E estava gravando. Então tinha uma câmera, tinha um gravador aqui, ele tá aqui. Quando ele me entregou aquela foto, eu fiquei pensando, que incrível. É ele que está conduzindo. Porque não cabia a mim fazer nenhum comentário. Independente de qualquer coisa, ele me colocou ali na cena e disse, tá aqui, ó, aqui é a prova. Câmera, todo mundo vendo aquilo, e ele ia me contar aquela história. E eu falei, que interessante. Fiquei um tempo assim para ganhar né? Um fôlego. Um fôlego, né? A câmera, óbvio, né? Já mostrando o que era aquele papel. E aí eu disse assim para ele, então me conta essa história. E é isso. Ali eu aprendi que não se trata da verdade ou da mentira, mas naquele momento da interpretação daquela narrativa. E qual era a intenção dele com aquela narrativa? Então, hoje, olhando para esse livro, né, que é o Ideias Extraordinárias Fazem Dinheiro, né? Ele tá aqui, gente, ó. E vai ter sorteio dele nos comentários. A gente já vai falar. Bora. Quando eu olho para isso aqui, onde isso começou? Isso começou quando eu entendi que as pessoas contam histórias com intenções. Né? Então, se hoje no meio digital a gente vai chamar de storytelling, de narrativa impactante com intenção, o contador de histórias, ele é um storyteller. Né? Por quê? Porque ele conta para emocionar, para impactar, para convencer. E ele vende no final. Que pode ser desde um serviço, de um produto, de uma empresa, como pode ser uma ideia. E ali ele tinha uma ideia clara. Um senhor de origem humilde me colocou numa situação em que ele conseguiu criar toda a atmosfera perfeita para vender a ideia dele de que ele tinha sido capturado por um disco voador, tinha passado alguns dias com os ETs e estava de volta. Agora, pode ser que o pessoal que tá ouvindo a gente pensa o seguinte, nossa, storytelling é super legal, eu tô entendendo a importância da narrativa na minha vida, mas eu consigo usar o poder das narrativas e contar minhas histórias de maneira estratégica no meu trabalho, aonde eu tô? Com certeza. Na verdade, eu até vou brincar aqui com a sua pergunta, né? Será que eu consigo? A pergunta deveria ser, será que eu consigo deixar de fazer isso? Porque você está fazendo isso o tempo inteiro. Você pode não ter consciência e pode não estar desenvolvendo as melhores estratégias. Mas quando você se comunica, você conta de alguma maneira uma narrativa. Agora, você pode fazer com que essa narrativa tenha uma intenção muito clara e que ela vá encadeando todas as etapas para que o seu ouvinte, seja o seu cliente, seja o seu colega de trabalho, assuma com você, compre com você a ideia que você está vendendo. Esse ponto é muito importante. Ele tem que fazer parte daquela cena. Quando você conta uma história, você cria uma cena. Você cria uma atmosfera. Você já está preparando para o resultado, ou você já está preparando para a chamada, para a ação,
não é? E como que você vai desenvolver isso? Aquela outra pessoa que está te ouvindo, ela tem que fazer parte disso. Show. Ela precisa fazer parte disso. Porque senão você é uma pessoa que está impondo. Uhum. E ninguém compra com imposição, né? Compra com necessidade, imposição não. E às vezes a compra é o projeto aí dentro da empresa. Aquela apresentação que você precisa fazer. E a venda vai ser as pessoas realizarem aquilo que você quer que elas realizem. Mas se você não tem esse jogo de cintura, complica. Por exemplo, eu vivenciei a vida corporativa durante muito tempo. E eu percebi que chegou um determinado momento, assim, quando eu fui líder de equipe, era uma coisa. Quando eu era líder de líderes, eram outros problemas. Porque o líder de líderes, ele já tem uma equipe, as líderes também já tem uma equipe, então a comunicação, a forma de mobilizar essas pessoas para realizar aquilo que você quer, enfrenta muito mais resistências, muito mais política, tem um ambiente mais duro de comunicação ali, né? Em um determinado momento eu percebi, não tinha ainda ideias extraordinárias fazem dinheiro, eu percebi que minhas narrativas eram fracas para o nível que eu estava acessando, né? É muito sobre isso, assim, Adriana. Eu tenho que acessar um novo lugar na minha vida, na minha carreira, no que eu preciso realizar. Eu vou ter que calibrar o meu storytelling para ocupar esse lugar? Ou para permanecer nesse lugar? Vamos. Nossa, você fez uma introdução maravilhosa para vários assuntos. Eu vou tentar desenvolver um de cada vez. Então, vamos lá. Bom, toda história, quando ela é contada para convencer, para impactar, ela tem uma intenção, sair daquela reunião com aquele projeto aprovado. Cena clássica do pessoal aqui. Você precisa saber o porquê você está apresentando aquele projeto daquela maneira. Se você diz, ai, não sei, então o seu porquê não é suficiente. Uhum. Tá? Aí você falou assim, líder de líderes, né? Foi isso que você falou. Foi. Você precisa descobrir, aprofundar o seu porquê e descobrir a sua causa. Porque você vai precisar provocar um desejo que aquelas pessoas digam sim para você. Ó, vamos voltar lá no não e no sim. Uhum. Diga sim. Sim. Isso é forte. Então, a pessoa precisa saber com quem ela está conversando ou com quem ela está se apresentando, quem são os parceiros, o que eles desejam, que outros desejos essa pessoa. Vamos já facilitar aqui a cena até para poder ver. O Jonas está desenvolvendo um projeto. O Jonas precisa saber quem são seus parceiros, qual é o porquê dessa apresentação, aprofundar isso e descobrir a grande causa, o que ele está defendendo. Uhum. E o que ele está defendendo? O que aquelas pessoas que vão assistir podem colaborar e fazer parte dessa defesa? Uhum. Isso é uma causa minha também, Jonas. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero fazer isso. Eu quero lutar por isso. Porque aí você cria realmente um porquê que é compartilhado, que é coletivo. Vai melhorar a vida de todo mundo. Não só da pessoa que está comprando, mas de todo mundo que está envolvido. Quanto maior o número de pessoas, mais forte é a sua causa. Sim. E você sabe que... E mais urgente. Quando eu comecei minha carreira, a boa líder, o bom líder, era aquele que tinha todas as respostas. Então, se você tinha respostas para as perguntas, você era o big boss. Então... Só que o que acontece? Na verdade, nunca ninguém teve resposta para as perguntas. Existiu o quê? Centralização. Então, eu vou ditando o ritmo de todo mundo. E eu tenho todas as respostas porque eu estou ditando o ritmo de todo mundo. Mas nós somos seres criativos, né? Então, hoje, qual que é essa dinâmica? Mudou por quê? Porque se você quiser ditar o ritmo das pessoas, elas vão abandonar a sua equipe, né? Você vai ficar com os menos talentosos, aí você vai começar a reclamar que não existe iniciativa e tal. Mas
isso passa muito por essa capacidade de mobilizar as pessoas, que é o que você está falando aí. Se eu tenho mais gente comprando a minha ideia, vamos dizer assim, seja a aprovação do projeto, seja eu que estou no financeiro aí, trabalhando na empresa e preciso aprovar o orçamento do ano, seja o pessoal de vendas, eu preciso ter essa capacidade de mobilizar. É isso que a narrativa faz? E você precisa descobrir qual é o seu banco de narrativas, qual é o seu banco de histórias, são as suas experiências. Observar se nas suas experiências você já pode descobrir ali quais são os recursos que você tem para aplicar naquela mesma situação. Então, muitas das vezes, o líder está procurando contar uma história de uma coisa muito fora dele, que seria muito mais impactante, muito mais próximo, se ele pudesse mostrar que ele superou uma determinada dificuldade e quais foram os recursos que ele utilizou, ou que ele fracassou, que é tão valioso quanto. E o que ele aprendeu com isso. Então, são seus bancos de histórias. E os bancos de histórias de pessoas que você observou e que são próximas a você. Que você, de repente, pode até chamar a pessoa naquele ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão acostumadas a ver tudo que é muito bom, muito distante delas. O dia que eu chegar nesse nível, o dia que eu conseguir, o dia que eu passar por isso, X, Y, Z, para conseguir chegar nesse nível. E elas precisam perceber que para agir, para criar, foi uma outra pessoa que estava em algo muito parecido que elas, que a gente não imagina. Então, um bom líder, ele vai familiarizar as pessoas naquela narrativa e naquela causa. E ele precisa ser uma pessoa que escuta histórias, para ele saber o banco de narrativas que cada um tem. Por exemplo, você, nas nossas inúmeras conversas que já tivemos e tal, mas você quis focar a infância. Porque na infância você sabe que eu tenho narrativas que eu tive que superar o ambiente hostil, o ambiente que se eu não tivesse enfrentado, seria um ambiente limitador. Mas como? Porque você ouviu. Imagina uma equipe. Imagina um banco de narrativas que essa equipe tem. Olha o banco de talentos que estão submersos nessas narrativas. E às vezes você está inserido numa cultura e você fica imergido pelas histórias dessa cultura. Ou seja, esse banco de histórias da cultura organizacional termina virando a sua verdade. Nem sempre é isso. Hoje um dos grandes desafios é o quê? Eu combinar os meus valores com os valores da cultura organizacional onde eu trabalho, onde eu estou, né? Eu acho isso fascinante. Agora, Adriana, agora eu quero começar a explorar uns assuntos aqui que a galera vai... eu tenho certeza que vai servir para a galera, né? E uma delas é a questão do elevador do tanto faz, que eu acho que é uma das coisas mais legais que tem nesse livro, que eu vou sortear aqui, mas vai ter o link... das redes sociais da Adriana Jorge na descrição desse vídeo. E também vai ter lá o link para você comprar o livro se você quiser, tá? Mas, tem muita gente que está transferindo a vida delas para... Então, assim, a carreira, eu estou transferindo para o RH da minha empresa. Ou as minhas finanças, para o gerente do meu banco. O meu relacionamento, para o meu companheiro, para a minha companheira. E muitas vezes isso acontece por uma ausência de decisão. Então, tanto faz. Eu vou levando a vida, né? O elevador do tanto faz, quando eu tô nesse lugar, sempre vai travar a minha vida? A ideia qual é? Uma pessoa que está caminhando, ela entra no prédio errado. E como ela entra no prédio do tanto faz qual é o andar para onde ela vai, porque ela já está no prédio errado. E aí o elevador trava. Eu acho que esse momento em que a gente delega tudo para os outros e essas coisas são coisas muito significativas para a gente, é exatamente aquele estágiozinho
pré-travada, sabe? Porque você vai travar. Porque você não tem condição de ficar indiferente. A sua vida tá passando, o tempo tá passando e as coisas não vão ficar no mesmo lugar e você tá deixando que outras pessoas narrem a sua história. Você tá criando um ambiente de muito ressentimento futuro. Por que eu não fiz? Por que eu não tomei aquela decisão? Por que eu não fui mais atrevido, mais corajoso? Por que eu não tentei algo? Por que eu não apresentei meu projeto? Por que eu não tomei a voz naquele momento e a palavra e coloquei minha voz naquele momento? E sem dúvida nenhuma, você também não consegue evitar que esse momento de crise, e aí crise no sentido maior possível, de você olhar para dentro de si, e perceber que a vida realmente é uma decisão uma atrás da outra. Ela te convida para decisão. Não tem jeito. E vão decidir por você. Se você for uma pessoa que gosta de olhar para sua história, você vai ver que isso não é a primeira vez que está acontecendo com você. Isso já aconteceu em outros momentos na sua vida e você, para estar aqui agora, é porque você usou algum recurso para superar isso, para sobreviver a isso. Então isso não é inédito. Isso vai acontecer de tempos em tempos. E a gente pode olhar o elevador travado do prédio do tanto faz como uma oportunidade de reconduzir. É uma nova rota. E de tempos em tempos você vai necessariamente ter que fazer isso. E isso não precisa ser uma coisa ruim. Isso pode ser até um pouco celebrativo, porque chegou a hora que eu vou dar uma guinada na minha vida. Chegou a hora de avançar. Não é assim? Porque tem momentos na nossa vida que você é o que você acabou de dizer, que a gente acredita que aquele lugar é o único lugar para nós. E não é. Isso. Mas, quando a gente trava, é o convite pra gente... O que você vai fazer agora? Né? Assim, ou você vai continuar nesse lugar e às vezes, os arrependimentos pelo que não fez, né? Como você disse, eles acontecem. Mas, às vezes, tem o arrependimento de não ter aproveitado as oportunidades que passou também. Porque, às vezes, a gente é convidado a dar o salto. E a gente não dá o salto e continua naquele lugar. Aí chega o quê? A demissão, o fim do relacionamento, o banco entra lá no cheque especial e não tem mais jeito. Mas por quê? Porque você está deixando para os outros fazerem aquilo que você deveria fazer, né? E aí, fazendo uma relação, por que você acha que isso tem muito a ver? A questão do elevador do tanto faz, você ficar lá e travar, tem muito a ver com os pensamentos invalidantes que entram na nossa vida? Sim, porque vamos imaginar que você esteja lendo um livro da sua própria história. E o livro tem 200 páginas. E aí você começa a ler exatamente naquele momento do conflito. Se você está lendo o livro, você sabe que a história vai continuar. E que na sua jornada, você vai passar por desafios, você vai superar, você vai passar por novos desafios, você vai ter ajudantes, mentores, livros que te estimulem, enfim. Você tem uma história que você vai passar. Isso é o livro da sua vida. Vamos imaginar se isso fosse possível. Seria mais tranquilo, né? Porque eu abriria aqui, olha, essa parte aqui tá difícil, mas olha só, tem isso tudo aqui, essa história não vai acabar assim. Alguma coisa vai acontecer para essa história continuar. Ou uma novela, né? Calma, ainda não acabou. Muita coisa vai acontecer até chegar no último capítulo, onde tudo de uma certa maneira se resolve para algum lugar. Mas e na vida? Na vida, você não consegue olhar que você está no processo. Nunca. Você pensa que aquilo está acontecendo pela primeira vez na sua vida, o que não é verdade, a menos que você tenha meses de idade e você não estaria fazendo essa reflexão. E você pensa que aquilo vai começar ali e vai acabar ali. Não percebe todo o processo
que você está vivendo, que é uma grande oportunidade de metodologia. Aham. Por quê? Já vou chegar nisso. Porque todas as dificuldades que você está passando, todos os recursos que você vai utilizar para superar, todas as suas insatisfações, isso tudo está criando uma experiência muito potente, que mesmo que você não tenha o resultado que você quer naquele momento, isso está criando um fôlego, um músculo de conhecimento e experiência, simbolicamente falando, que você vai usar mais adiante. Mas não. Você pensa, isso está acontecendo comigo agora. E vai acabar aqui. E de preferência, eu vou sucumbir. Esse é o pensamento, né? Vai dar tudo errado. Como deu pra mim, vamos voltar lá na escola. Como deu pra mim, você não pode fazer esse personagem. Aham. Mas existem outras saídas. E aí, os pensamentos invalidantes, eles vêm com tudo. Ah, mas não era do jeitinho que você queria. Então, é porque tá dando errado. Aham. Não é para você. E isso, os pensamentos invalidantes, eles chegam acabando com seu fôlego, com a sua estima, e isso é do humano, né? Vem com um medo, que também vem para prevenir algumas coisas, mas instalado de uma maneira equivocada, vai te impedir de fazer coisas, vai te despotencializar. Mas o pensamento invalidante, ele vem também com controle. Se não for do jeito que eu tô pensando, não é para ser. E é louco, porque quando a gente é criança, e voltando de novo para a infância, viu? Você deu esse tom, agora eu vou ficar voltando para esse storytelling. Boa parte dos problemas ou das soluções da nossa vida passa pela infância, gente. Então, vambora. Não é? Olha só, a gente não tem um brinquedo, por algum motivo, porque não tem dinheiro, ou a família não pôde comprar, ou porque não levou. A gente cria novos brinquedos. E a gente perde essa percepção criativa, criadora, de novas alternativas, enquanto a coisa está dando errado, entre aspas. Da maneira que eu queria, não está dando. E aí eu me decido assim, ó. Crio a minha própria impotência. Mas ela não existe. Porque e tem um lance que é eu vejo muita gente com o viés da confirmação. Ou seja, confirmar aquilo que eu quero ver. Só que às vezes aquilo que você quer ver tem outras possibilidades que você não tá vendo, mas você tá tão direcionado para fazer com que você confirme aquilo que você quer, às vezes para não realizar o que você precisa, que você fica nesse lugar. E aí não avança. Você fica... É muito... Até no livro você fala isso, né? A criação de uma vida ideal, ela trava a vida real. Não é assim? Então, eu tô entrando num relacionamento. Putz, o cara perfeito, a mulher perfeita, vai ser desse jeito e tal. Quando eu vou para a realidade tem encrenca. Cada um tem uma criação, cada um tem valores, experiências, e aí aquela vida ideal, aquele romance ideal com a realidade não vai combinar, porque é fantasia, e a pessoa terminando o relacionamento, tentando novamente, na busca por essa vida ideal. Mas a vida ideal, ela existe, Adriana? Não, né? Não, né? Não. Não tem como. E aí eu fico pensando, por que a gente perde tanto tempo tentando fazer com que a pecinha se encaixe no buraquinho que não vai se encaixar? Tinha um brinquedo de criança, não sei se você vai lembrar, que eram vários objetos geométricos e vários buraquinhos. O que a criança faz? Ela tenta. Viu que não encaixou? Ela vai procurar outra coisa. Só que a gente fica ressentido. E como a gente não tá no jogo que a criança tá, que é a descoberta, a gente quer controlar. Então, por que a gente viaja e paga muito caro para isso? E durante a viagem, consegue ser mais criativo, mais flexível, né? Consegue observar as coisas que ainda não tinha observado, olha para os lugares com esse frescor de novidade.
E no cotidiano a gente não consegue com tanta facilidade. Aham. Porque a gente já estabeleceu que as coisas precisam ser daquela maneira. Então a gente precisa... Olha como é louco, né? Uma A gente busca trabalha pra o ano validar inteiro... isso. Trabalha o ano inteiro para ter aqueles dias para viver diferente. Uhum. Termina sendo uma compensação de algo que talvez não precisasse compensar. É o happy hour. É aquele único momento que eu posso ser criativo. É o happy hour, é o fim de semana, é as férias, é qualquer coisa longe daquilo que me deixa insatisfeito, né? É muito louco isso. Mas se eu tenho essa consciência, por que que no meu cotidiano, que a coisa tá dando errada, Mas aí é que tá. eu não vou ali mexer? Porque muitos não têm consciência. E então é uma situação de institucionalização severa. Porque você concorda que, assim, enquanto eu não enxergo, o problema tá lá no mundo, tá lá acontecendo. Então, por exemplo, eu era líder lá na empresa, gestor. Minha narrativa era ruim. Mas a narrativa era um problema do mundo. Putz, ninguém tá me entendendo aqui. Aham. A partir do momento que eu tive consciência que eu precisava melhorar as minhas histórias, opa, esse problema já não tá mais lá, tá aqui. Só que muita gente tá nesse lance. Putz, eu não tenho sorte. Fulano é reconhecido e eu não sou. Fulano é promovido e eu não sou. As coisas acontecem pra ela e não acontecem pra mim. Mas será que todas essas coisas que estão acontecendo aí, que você está atribuindo aos outros, não tem nada que você tenha que fazer para melhorar? Não tem essa reflexão também, Adriana? E os resultados que vêm de comparações, né? Porque às vezes você está crescendo, você está num processo super interessante profissional de crescimento, de criação, de conexão com outras pessoas e tal, mas você tem o seu vizinho. E o vizinho tem uma história completamente diferente da sua, mas você quer aquele resultado. E aí, mais uma vez, você deixa de viver o teu processo, que está criando uma metodologia que vai servir, inclusive, para muitas pessoas, porque você precisa se comparar com aquela outra realidade, com aquele outro resultado. E o que é pior, você passa a ser uma simulação. Todo mundo tem a sua história. A história que você contou numa outra conversa, em outro podcast nosso, a sua história do menino que, para comprar o videogame, descobriu uma oportunidade para conquistar esse dinheiro, isso é só seu. Isso pode ajudar muito, por exemplo, dentro de uma empresa. Deslocar de funções. Porque a gente só olha as coisas dentro daquele lugar que a gente ocupa. E se a gente sair daquele lugar e for para outro? E a comparação, essa provocação que você está fazendo, ela é ótima, Adriana, porque eu creio muito que a comparação ela deveria ser algo proibido. A única comparação que vale é você com você mesmo em espaço temporal diferente. Então, se pega eu 10 anos atrás, eu estava melhor em algumas coisas e evoluí em outras 10 anos depois. Mas é a comparação do Jonas com o Jonas, não é o Jonas com a Adriana. Você consegue entender isso? Então, agora, só para não ficar solto, né? Deixa claro para a galera o que são os pensamentos invalidantes. Tá. Antes de eu... Só para gente... Os pensamentos invalidantes são assim, uma coisa bem objetiva. Eu vou apresentar meu trabalho. Nossa. Ai, vai dar tudo errado. Nossa, eu não vou saber fazer, eu vou ter um branco aqui, eu vou esquecer, eu já tô esquecendo, eu acho que isso não vai dar certo. Ai, tô começando a suar. Ai, tá sujando a roupa. Ai, vai dar tudo errado. Eu não devia nem ter saído de casa, eu não devia ter feito isso. Eu sou idiota, eu não sou nada. A sequência, ela pode ir piorando, né? E ela traz muito sofrimento. Inclusive, tem a ver com glosofobia, medo também de estar num grupo, falar para este grupo, falar em público e ser julgado por outras pessoas. Esses julgamentos podem vir de experiências que a pessoa teve e que ela entende essa experiência como um fracasso, ou ela pode ter ouvido de outras pessoas isso, ou ela vai criando isso também dentro dela. Também essas vozes também são internas. Podem ter sido externas
mas também podem ser internas. Mas elas vêm de experiências. Por isso que o storytelling é uma coisa importante, independente do que você vai fazer na sua vida, é você olhar para a tua história e começar a perceber o quanto você é um carrasco com os momentos impressionantes da sua vida. E você sabe que a gente é muito mais exigente com nós do que com o outro, né? Mas, ó, vocês estão percebendo que esse negócio vai longe aqui, né? E antes da gente continuar, eu quero lembrar você aí do RH, você do Recursos Humanos, de eventos, do marketing, que faz evento todo ano. E chega evento, dá um puta trabalho, né? A gente se prepara uma série de situações. E aí, naquele momento decisivo do seu evento, às vezes o seu presidente, o seu CEO, aquela pessoa importante vai subir, o microfone falha, o passador de slide não funciona. E eu preciso falar para você, se isso acontece contigo, ou seja, a experiência do seu evento não está sendo do jeito que você gostaria, é porque você precisa de parceiros melhores. E um dos parceiros para o seu evento corporativo acontecer com uma experiência incrível é a Gravity Films. A Gravity Films é especialista em promover experiências marcantes para o seu evento. Então você não vai mais se preocupar se o microfone está funcionando, se não está, se o passador de slide vai funcionar ou não, porque você vai se preocupar, sim, em curtir o seu evento, porque vai ter gente competente cuidando dele. Então, aqui na descrição, você que é de RH, você que é de eventos, marketing, já entra em contato com eles, vai ter aqui na descrição o link da Gravity Films, chama eles, já bota o teu próximo evento com eles e eles que tocam todos os meus eventos. Então eu garanto, os caras são bons demais. Vai lá, entra na descrição. Adriana, vamos lá. Agora você falou do storytelling e o quanto isso é importante, né? Define pra galera o que é o storytelling, afinal. Storytelling é contar uma história, emocionar quem está te ouvindo, quem está te assistindo, impactar essa pessoa e com essa história você é capaz de persuadir, convencer, vender. Mas o storytelling é uma história contada que emociona, tá? E aí, olha só, quando pro pessoal que assiste a gente, né? Como é que eu vou emocionar Adriana, na minha apresentação do budget, do orçamento, do financeiro, eu tenho que emocionar mesmo ou eu tenho só que atingir aquele objetivo? A apresentação de resultado de vendas, ambiente, o bicho pegando, como é que eu vou emocionar essas pessoas? Tem maneiras diferentes de emocionar? Vamos supor que você tem que apresentar um balancete que não foi muito positivo, né? Que não foi exatamente o que todo mundo trabalhou para acontecer. O seu storytelling tem que ser aquele entre mortos e feridos. Sobrevivemos e temos uma história pela frente. E qual é o nosso ouro? É tudo que a gente errou e que a gente não vai errar mais. E isso é um recurso importantíssimo. Tem gente que não está consciente e vai continuar errando. A gente tem isso aqui. A gente descobriu isso aqui. Olha só quantas coisas você está colocando foco, né? Então E aí, para isso, você precisa começar a sua apresentação entendendo que você vai contar uma história de vitória. Não tem um resultado ainda adequado, é preciso corrigir sérias coisas urgentes, coisas necessárias, mas você tem o material humano, a consciência que as pessoas têm ali para a coisa dar certo. Ou seja, a vida vai continuar depois. Ainda pode não ser o resultado que você quer, mas a gente tem possibilidades de avançar. E de preferência com todo mundo comprometido. Qual é o objetivo? É só mostrar que deu errado? Vamos supor, né, que o resultado não foi tão bom assim? Ou fazer com que as pessoas estejam juntas, comprometidas para que isso melhore? Isso é fundamental numa narrativa. É por isso que a gente vai ao cinema. E aí, é nesse ponto que eu queria chegar, né? Por que contar as histórias de modo estratégico ficou tão importante assim? Porque a gente está concorrendo cada vez mais com uma série de estímulos. Mas desde que o homem é homem,
né? Vamos pensar ali, precisando pintar as paredes de uma caverna, ou representar com o corpo o perigo de um leão. Ele conta histórias. Então, o cinema, a tecnologia, tudo vai contar histórias, cada vez com uma maestria tecnológica impressionante. Mas ainda se trata de uma narrativa, de um contador de histórias e de alguém que escuta. Então, perceber isso e se desenvolver para fazer isso melhor é uma grande sacada profissional. Porque você vai estar numa entrevista, você vai estar numa apresentação, você vai estar numa palestra, você vai estar resolvendo um conflito. Uma palavra inadequada cria uma guerra. Uma palavra muito bem colocada ou uma narrativa de interpretação muito bem convincente pode evitar, sim, uma guerra. Estou falando de uma guerra institucional. Sim. A escolha das pessoas que vão discutir uma determinada coisa que é muito conflitante, que já tem uma tensão muito aguda, elas precisam saber contar histórias. Até para dar aquela pausa. Não se trata só de convencer. Né? Sim. O que você faz para deixar o outro à vontade, para absorver a sua mensagem, para ouvir a sua mensagem? Isso já é storytelling. Sim. E aí, ó, se você... Vamos agora, você que já tá aí, já pega o caderno para anotar, porque agora é conteúdo. Dá a dica pra galera, dá o passo a passo para ter um storytelling bombástico. Assim, então vamos lá. Primeira coisa, tudo começa em você. Então, por mais que você vai receber influência do externo, é em você. Então, se trata da sua mensagem. A sua mensagem é a coisa mais importante. Isso para ajudar as pessoas que são extremamente tímidas ou que ficam muito nervosas na hora de falar. Foca na mensagem. O que você foi fazer. E, além do objetivo, o porquê daquilo. Porque o porquê é o que você vai colocar em destaque. Faz de conta que é uma mesa assim que você tá botando assim um buffet maravilhoso. O seu porquê no lugar central da mesa. Ele tem uma iluminação especial. Tudo tá assim no entorno do seu porquê. Isso. A outra coisa, menos é mais. Então, se você tem pouco tempo para falar, você vai destacar aquilo que é mais agudo. Aquilo que você vai, inclusive, provocar uma sensação. Peraí, não entendi. Eu não tinha pensado assim. Então, quando eu digo para você, a sua história começa antes do seu nascimento. Antes de você existir, você já tinha a história do Jonas. Opa, peraí. Não. Por quê? Então, começa muitas das vezes o seu storytelling com uma informação que você vai poder desenvolver depois, mas que ninguém está esperando. Porque isso começa a criar um ambiente mais interessante para escutar aquela história. Então, se eu digo, perdemos tanto, você vai começar com um negócio desse, você pode descobrir o que você ganhou. E começa, ganhamos tanto. E vamos ter isso. Opa, você inverteu um pouco a ordem das coisas. Porque eu preciso criar uma atenção nas pessoas que estão ouvindo. Tá? Outra coisa, não é tintim por tintim. Porque senão você fica uma pessoa chata. Olha, e eu vou abrir um parênteses aqui, porque hoje tem uma obsessão, às vezes, de quem vai apresentar, de ser completo. E não precisa ser completo. Você precisa... emocionar. Não, e além de emocionar, você precisa atingir o objetivo daquela comunicação, né? Assim, porque você ser completo, você entra numa seara de prolixo já, e aí as pessoas já não te ouvem, não conectam com a tua mensagem e tal. E aí você não vai ter o resultado que você quer, né? Outra coisa é que você conta com o corpo inteiro.
Você não conta só com as informações ou com as estratégias ou com as técnicas. O teu corpo inteiro tá ali. Então você tá realmente em cena. Ai, mas como é que eu faço se eu sou tão tímido? Então, foca na sua mensagem. Mas você é o porta-voz dessa mensagem. A coisa mais importante que você tem naquele momento é convencer as pessoas sobre aquilo que você está falando. E aí eu volto à imagem do mágico, que eu acho que é uma imagem aqui que vai ajudar. Todo mundo sabe que o coelho não sai da manga do mágico por uma magia. Ele colocou ali, ele teve um truque. Mas a gente quer ver ele fazer aquilo bem. E ele tem que acreditar que aquilo ali é uma magia. Aí você cria a cena. Você sabe que teve... É engraçado isso que você tá falando, que você vai me remetendo às histórias, né? História da vida. Uma vez eu tava no circo. Tava num circo. E aí deu errado o número lá do animal pra sair. Meu, aquilo foi um mico que o pessoal deu mais risada com aquilo do que com os palhaços em si, né? Mas é exatamente isso. Por quê? Porque você vai esperando que aconteça a magia, aconteça algo que você fala assim, eu sei que é mentira, mas eu adoro me iludir, sabe assim, tipo... E é isso. Mas, então, ó, recapitulando pra galera que tá anotando ali, né? Foco na sua mensagem. Foco na primeiro, sua mensagem. Você é outra coisa. Aí vamos entrar de novo nos pensamentos invalidantes. Aham. Geralmente a gente superdimensiona o problema. Nossa, tá todo mundo observando isso. A gente passa a ser o centro da vida das pessoas que depois vão nos criticar. E nós, muitas das vezes, não somos esse centro. Inclusive, as pessoas nem perceberam nesse nível de gravidade que a gente percebe. E isso acontece nas relações interpessoais no trabalho. Ah, eu falei aquilo, o fulano não fala mais comigo porque eu não fiz aquilo. E às vezes o fulano nem lembra mais, aquilo ali nem existe mais. Então, um bom storytelling, você precisa também... valorizar a oportunidade que você tem de estar como comunicador. Então você pode aproveitar isso. Eu vou comunicar aquilo porque eu posso destrinchar ali um mal-entendido, eu posso entender melhor a posição do outro, então eu tenho que ter gosto de jogar. Se eu tô entrando no campo, é para jogar. Então é para ouvir o outro, é para entender o outro. Respira. Conta até 10, deixa o outro falar. Para que você possa construir a tua narrativa em cima daquilo que o outro está dizendo. Né? Então imagina, quando você diz para mim, fala mais do elevador, aí eu vou para outro assunto. Aí você de novo, fala mais sobre... Se eu não tô jogando aqui com você, se eu não tô te escutando, eu não consigo ter uma narrativa bombástica. Nossa, porque eu tô jogando sozinha. Isso é demais o que você tá falando. Porque às vezes a pessoa não tem essa capacidade de fechar os assuntos. Não é assim? E isso num processo de comunicação é fundamental. Então eu te pergunto A, você responde B. Aí eu tento voltar pro A, você já tá no C. Não vai fechar, não vai dar match. E esse é um aspecto bem importante que você tá falando pra turma aqui, Dri. E tem mais alguma coisa no storytelling bombástico que a galera precisa olhar, além de focar na mensagem, descobrir o porquê, o corporal, saber ouvir? Que mais nós temos? Qualquer dificuldade que você esteja passando, de alguma maneira, mesmo que mudando o cenário completamente, de alguma maneira você já viveu aquilo. E você já teve recurso para superar aquilo também de alguma maneira. Então, puxa, o meu projeto não passou. Você já foi reprovado em outros momentos. Você já quis muito uma coisa e teve que adiar. Como é que você amadureceu? Isso pode ser aplicado aqui agora. Quais foram os seus recursos? Como você agiu? Como você fez diferença naquele momento? Então, repara que eu não estou procurando fora, eu estou procurando dentro. Então, o poder do storytelling é você olhar para a sua história. É você perceber que você tem um tesouro com você.
E isso não é papo de clichê, É nada. de autoajuda. De fato você tem, porque você é experiência. É só você olhar. Vamos fazer o exercício aqui com quem tá nos ouvindo. Tá. Você talvez tenha um desafio, um problema muito grande aí no trabalho hoje. Esse problema, olha, e faz esse exercício que a Adriana trouxe pra gente, de olhar se você já não superou esse problema outras vezes, talvez no trabalho, talvez em outras áreas, de outras maneiras. Então, às vezes, a gente superestima o problema também. E aí você tem potência, porque se você fez isso, então você tem potência para Sim. amenizar, solucionar, redirecionar aquilo. Aham. E isso é uma coisa que... Então, aí a gente entra novamente. Mas eu quero me comparar com fulano, com Beltrano, que resolveu assim, que resolveu assado. Não vai funcionar. Não funciona. Porque senão a sua história não teria tanta importância assim. Uhum. E ela é como uma digital. Ela é uma digital narrativa. É só você que tem aquilo. E é por isso que você está ali, naquele grupo. Uma pessoa sai de um grupo, o grupo tem que se reajustar, não é? Sim. Por quê? Porque aquela pessoa tem aquele conjunto de narrativas e aquela potência para resolver aquelas coisas. E às vezes você pode achar que o que você faz não é importante. Mas o teu DNA, a forma como você entrega, é que faz aquilo ser mais importante do que outras coisas. Porque tem um princípio até, né? Que é, se você não ocupar o teu lugar, alguém vai ocupar esse lugar. E vai contar uma história sobre você. Exato. E imagina que dramático isso. Isso é muito dramático. Você lembra da Berlinda? Aquela brincadeira que você ficava no meio? Não sei como é que se fala em São Paulo isso, no Rio era Berlinda. E aí as pessoas diziam o que queriam de você. Se você já brincou de Berlinda, coloca nos comentários aí que eu quero saber. E você vai ouvindo aquilo tudo. Quando você acha injusto, você fala. Agora imagina, isso é uma brincadeira. Agora imagina você levar isso para a vida, as pessoas analisarem você, contarem uma história sobre você e você permitir, você se omitir. Essa história, de tanto ser repetida, ela passa a ser uma lenda, às vezes até uma verdade. Uhum. Quantas vezes as pessoas ficam contando uma história que não aconteceu, mas você não quer se aborrecer, você quer evitar, e aí? E essa história termina virando verdade na sua vida. E ela vai decidir coisas sobre você. Vai. Sem dúvidas. Né? Sem dúvidas. Então, eu não tenho jeito para falar em público. Eu não tenho habilidade para vender. Vendas não é pra mim. Vendas não é para mim. Empreender não é pra mim. Não. Eu não vou ter esse jeito. Eu não tenho essa cara de pau. Tem várias aqui que eu ouço do pessoal aqui. Não quero ter equipe. Liderança, eu prefiro trabalhar sozinho. Eu prefiro trabalhar sozinho. Quem é que vive sozinho no mundo? Por mais que você seja responsável pelos seus projetos, pelas suas entregas, você se sempre relaciona vai com estar alguém. interagindo com alguém, gente. Né? Durante a pandemia, o que a gente descobriu? Que o motoboy era fundamental para fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então ele não só levava e trazia, ele conectava várias coisas. Olha que interessante. Sim. E aí, quando você descobre que o seu valor é maior ainda, você pode ver aí uma oportunidade na sua remuneração. Então, peraí, eu não sei isso, mas eu posso aprender. Eu não sei isso, mas eu posso experimentar. O que está acontecendo com tanto podcast? Uhum. Isso é lindo. Eu acho lindo porque eu trabalho com comunicação. Sim. Então, eu acho isso lindíssimo. Uhum. As pessoas estão... um primeiro podcast eu vou um pouquinho mais tímido, aí daqui a pouco vai num segundo, num terceiro. Daqui a pouco tá aqui, ó, com o microfone, tá cantando, tá rindo. E que eu acho que é uma necessidade genuína que a gente sempre teve de se expressar. Então a gente tá aqui conversando e agora não tá com tanto medo do microfone. Uhum. Não tá com tanto medo de se expor. Olha o ganho nisso. Uhum. E isso tudo veio muito com
com o meio digital, com as tecnologias, com a pandemia. Mas olha quantas coisas a gente está se experimentando fazer. E aí você vai chegar e vai dizer, não, não, não. A minha história é essa, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E aí o storytelling também te ajuda a isso, a você desconstruir essas verdades que falam sobre você. Opa, peraí. Essa história aqui não tá muito legal. Uhum. Essa história aqui não tem a ver comigo. Ou até, às vezes, aquela autopercepção, a autoimagem que nós temos de que aquela história não é positiva, não é legal, que eu tenho que colocar para debaixo da mesa aqui. E às vezes é uma história que vai te fortalecer tanto, que vai fazer você ser mais você nos ambientes por onde você passa. Que... Com certeza. Uma vez eu fui fazer uma palestra via Zoom. E no meio da palestra... Eu não sei se eu já te contei essa história. Já te contei? Não, mas a galera quer saber. Tá. No meio da palestra, gente, acabou a luz. E aí, eu só podia chegar de celular. E aí eu pensei, nossa, eu não posso parar essa palestra, ela é muito importante. Então eu voltei com o celular e com uma lanterna. Uhum. E eu pensei, não, quem tá aqui agora vai inteiro, né? E coloquei a lanterna aqui embaixo. Então, quando abre de novo a tela, eu tô assim, ó, com uma lanterna vinda de baixo para cima, como um fantasma. Uhum. E aí eu começo, voltei. Então, às vezes, dar errado é a sua grande oportunidade para dar certo. Uhum. Já aconteceu também de eu ter uma grande oportunidade profissional porque me apresentaram errado. A pessoa foi me apresentar, trocou o meu nome, ficou constrangida e, para compensar, me super apresentou no momento seguinte. E por me super apresentar no momento seguinte, chamou a atenção de uma pessoa importante que fez uma relação profissional comigo muito importante. Que esse é um lance sensacional, eu acho. Então as narrativas estão sendo contadas e a gente quer controlar. Calma, observa as oportunidades nas histórias que estão acontecendo no seu dia a dia. E às vezes tem um lance da galera, até por ambiente político, por tudo que acontece aqui também, meio que desmerecer as indicações, né? Mas tem coisa melhor do que alguém falando bem de você sem você estar lá, ou as narrativas sendo construídas sem que você precise dizer que você é capaz, competente, legal para fazer o que você faz. Então, eu acho as indicações sensacionais, assim. Quando você indica uma pessoa, você pode ter um amigo, uma amiga, ou um colega, vamos botar aí profissionalmente, um colega que te apresenta muito bem. Ou seja, fala sobre você de uma maneira que é um storytelling. E o que essa pessoa geralmente faz? Ela vai pegar características suas que encaixam naquela situação. Ou seja, ela vai chamar a atenção sobre aquilo que você sabe fazer e que estão precisando. Ou que te dá autoridade, ou que valide. Mas sempre com um diferencial. Observa. Isso é importante a gente aprender quando a gente também vai se apresentar. Então, em vez de eu me apresentar sempre da mesma maneira, isso é uma dica para a questão de currículo, de autoapresentação. É preciso um dado novo para que a pessoa não durma, porque ela já está acostumada. Você é fulano que faz isso, que faz aquilo, e é uma pessoa que é campeão de cuspe à distância. Como assim? Cuspe à distância? Como assim? Chama a minha atenção. Aí você começa com storytelling. Sim. E a galera. Só para aqui... ninguém ficar assustado. É cuspe à distância mesmo. Fazer isso, uma brincadeira, fazer isso. uma coisa galera... um extra. E você sabe que eu tô adorando esse bate-papo aqui. E pena que a gente vai acabar. Mas, ó, coloca aí nos comentários que você sabe que na segunda temporada é ao vivo. E quem tiver mais engajamento aqui vai voltar. Então, se você quer que a Adriana volta, já engaja aí. Mas, Adri, o que eu quero dizer é o seguinte. Muita gente me procura lá no direct, Instagram, às vezes a mensagem no LinkedIn fala assim, fiz 1 milhão de entrevistas
e não tá rolando. E aí, nessa hora, eu sempre pergunto, você estudou tudo sobre a empresa, eu tenho certeza, mas você está estudando sobre você? Você sabe contar as suas histórias de superação, o que você contribuiu nos lugares por onde você passou, aquilo que você impactou positivamente, os trabalhos do qual você participou? Porque isso que você está falando, eu vejo muita gente... estuda tudo sobre a empresa, sabe? Os valores, a missão, manifesto e tal, mas não estuda sobre ela. Como é que ela vai mostrar? Porque a entrevista, ela é um processo de conquista. É um namoro. É um namoro. Você agora tá... Exatamente. Você vai sair com a pessoa pela primeira vez Entendeu? e aí, né? E pode ser que a pessoa te veja nas redes sociais e fale, nossa, maravilhosa. Aí, na hora do date, não dê certo. Por quê? Porque não tem essa narrativa. E você, às vezes, está escondendo o que é de mais valioso, que é o diferencial que aquela empresa está procurando. Aqui no livro, falar rapidamente, porque a gente tem pouco tempo, tem um caso de uma pessoa que trabalhava numa indústria farmacêutica e ela tinha uma experiência de tratamento com o próprio pai, que, de alguma maneira, essa narrativa dela humanizaria a função que ela iria ocupar. E ela estava tentando esconder isso, como se isso fosse um assunto muito particular, muito doméstico. E, na verdade, isso dava a ela uma autorização, uma legitimidade e tornava até a relação dela com a venda mais humanizada. Isso é, então, assim, ter cuidado do pai com aquele diagnóstico que coincidia, inclusive, com a linha daqueles remédios da indústria farmacêutica que ela iria trabalhar, ela é, ao mesmo tempo, uma vendedora e um case. Ela é parte da transformação daquela empresa que queria amenizar o sofrimento das famílias. Ela podia falar por aquela família, que depois ela, de alguma maneira, também ia se comunicar. Olha quanta coisa! E aquele dado ela estava querendo esconder como se fosse uma coisa muito particular. Você vê. Então, é preciso entender que quanto mais autêntico e profundo, sem ser uma pessoa... E claro, aí tem as estratégias, aí nesse caso tem que ler o livro, Claro. aí nesse caso tem que fazer mentoria. Vou falar pra você, hein? Você sabe que aqui a gente se conecta com coisa boa, gente. Não é pra... Vai lá na descrição e compra esse livro, que vai te ajudar a comprar, a contar melhores histórias na empresa, na vida, no trabalho. Então, vai lá, hein? A gente vai deixar o link aí na descrição. E quem me seguir e disser que tá vindo do Extra Talks vai ganhar. Os 3 primeiros vão ganhar uma mentoria. Uma mentoria completa, porque aí eu vou no Storytelling Embrião. Quais são suas potências quando criança? Adorei. O que você tem ali de muito valioso que você não percebe, que você pode usar na sua narrativa? Pronto. Tá? Serve para seleção profissional, serve para sua própria empresa, para onde você está trabalhando e outras coisas que você quer galgar na mesma empresa. Transição de carreira. Os 3 primeiros só porque é você, Jonas. Show! Olha aí, ó, tá vendo? Só porque é o Jonas. Ó, Tri, sensacional. Ela que me ajuda a contar minhas histórias. Quando você vê algum conteúdo meu, eu falo, nossa, Jonas, você tá contando... Você conta boas histórias. Quem ajuda eu a extrair todas as histórias é essa pessoa que tá na minha frente aqui. Em breve o Jonas vai ter muitas novidades. Eu falei que eu ia dar uma Um fofoquinha spoiler. e uma spoiler, né? Odri, Se der espaço, eu falo. prazerzaço te receber aqui, mas a gente sempre encerra imaginando que tem 8 bilhões de terráqueos assistindo a gente agora. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para essa galera. A sua história é única, ela importa, e muitas das vezes você está com um pires na mão, pedindo aquilo que você tem de sobra, porque você está sentado em cima do seu tesouro. Então, é preciso que você desperte para aquilo que você já carrega,
para você poder compartilhar isso com outras pessoas. Nas tuas dificuldades, tem método. E método, hoje, mais ainda, é ouro. E serve muito para sua empresa, para o seu negócio, para o seu serviço, para sua vida, né, Jonas? Sem dúvidas. Dri, meu, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que a nossa interação vai ajudar muita gente que vai ouvir esse episódio do Extra Talks. Obrigada. Agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Ó, eu vejo vocês no próximo episódio. Vambora! Bora.